Hora da gente receber ele, André Machado, CEO do projeto Os 10%, carinhosamente conhecido por todos nós como o Ogro de Wall Street. Muito bom dia, André, bem-vindo de volta. Saudades aí, que férias longa, hein? Gostosa, fiquei acompanhando aí pelos posts, que legal, parabéns. Bom dia, saudades também de vocês, saudades do mercado, de trabalhar um pouquinho, né? As férias foram bem longas. Mas foi legal que, pela primeira vez, eu sempre fui meio paranoico com férias, né? Dava 7 dias, eu podia estar no resort mais lindo, mais confortável do mundo. Dava 7 dias e começava a surtar, porque minha cabeça parecia que estava virando geleia, eu precisava trabalhar, acompanhar o mercado. Então, essas férias que foram 35 dias, foram as maiores nos últimos 20 anos, né? 22 anos desde que eu vim para São Paulo. Né? Ficou com o filhão, estava muito tempo longe do filho. Sim. Valeu a pena. Não, a gente merece. Não, e foi legal porque eu senti, não só para reenergizar para 2023, 2022 foi um ano muito difícil pelo aspecto empresarial, não para mercado, né? Mas foi muito legal que eu senti pela primeira vez que eu tenho chance de ser um nômade digital. Eu me acostumei com a vida em hotel, de ter uma mochila com poucas roupas e, de repente, mandar lavar na lavanderia do hotel e continuar usando a mesma roupa, o mesmo sapato, a mesma calça. Claro, tive que comprar cueca e meia nova, né? Porque não dá, as que eu levei não dava conta. Mas esse esquema eu nunca gostei de ficar em hotel, mas 35 dias viajando em hotel, nesse esquema, depois de umas 2 semanas eu comecei a me acostumar e curtir. Eu acho que meu futuro indica isso, vou ser um nômade digital, vou ficar operando pelo mercado mundo afora, viajando e curtindo a vida, que eu acho que está na hora, né? Depois de tanto trabalho. Temos que colher os frutos também, né, André? Não só trabalhar e, se possível, trabalhar também e aproveitando. Inclusive, conseguiu, mesmo viajando ali, operar, ficar de olho no mercado, acompanhando? Porque eu ia até perguntar, hoje é o último dia do mês, o balanço que você fez desse mês, mas eu falei, não sei se ele ficou ali, né, de férias ou ficou monitorando o mercado durante esse período. Fiquei, eu levei um iPad, eu até estava com planos de comprar um laptop novo. Todo ano, em janeiro, eu viajo para fora e compro um laptop novo, mas esse ano, eu até tinha decidido, fazer uma vida mais minimalista, né? Então, eu falei, não, mas eu estou com uma máquina que comprei no passado, novinha, sensacional, não vou comprar computador. Fiquei só no iPad, só que o iPad tem aquela desvantagem, né? Você carrega para onde você vai, então... quando eu estava em Los Angeles, teve 2 momentos no parque que eu pedi na Disney, né? Que eu pedi um tempo para as crianças, para minha esposa, e fiquei 2 horas sentado olhando o mercado. E eu fazia isso todo dia de manhã, quando acordava, porque aqui já estava aberto às 5 horas, né? 5 horas não, já estava aberto às 7 horas, mais ou menos. E então eu ficava acompanhando. Teve alguns dias que eu, não aguentando mais bater perna em shopping, porque minha mulher e minha filha, né? Então, os que ela mais gostava de fazer era ir para shopping. E aí eu não aguentava mais, meu filho estava com o PlayStation 5 que eu comprei para ele, ficava eu e ele, né? Nos quartos, eu comprando mercado, vendo tudo. É um prazer para mim, né? Tá no meu sangue, no meu DNA, não consigo evitar. E teve um dia teve em Nova York que eu peguei Covid. Putz, aí fiquei 5 dias no hotel, aí 5 dias acompanhando o mercado, né? Acompanhando full time, inclusive, até um pouco algo para comentar com vocês. Nova York estava, não só Nova York, mas todas as cidades, mas Nova York em particular, lotada de chineses. Por quê? Porque houve a abertura do Covid-0 em dezembro, então estava lotada a cidade. E eu peguei Covid, né? E eu comecei a acompanhar os casos de Covid na China. Naquela semana que eu peguei Covid, eu até comentei com a minha esposa, um voo da Coreia do Sul, da China, de Xangai para a Coreia do Sul, para Seul, 26% dos passageiros estavam com Covid. E recentemente, e a China, o próprio Xi Jinping, depois que foi reeleito, né? Ele proibiu a divulgação dos dados de Covid, né? E com isso, os números que se tem, as estimativas, por exemplo, são que de Xangai tem mais 70% das pessoas com Covid.
e alguns dados de que o número de mortos por Covid na China, divulgados por eles, é subnotificado, né, até porque baseado só em mortos em hospitais, e ainda assim subnotificados, não leva em conta os grotões aí da China, né, onde está a grande parte da população mais pobre, etc. Dizem que os dados, pegando dados de analistas internacionais, os dados de mortos podem ser 900 vezes maior. Então, são dados que a gente não tem como confirmar, mas fica sempre o alerta de que a China, como a fábrica do mundo, né, pode sempre ter um risco ainda dessa enfermidade, dessa pandemia que eles seguraram aí por 3 anos, a duras penas, e já causou um impacto brutal nas cadeias de suprimento globais, a gente ter algum resquício de impacto por conta dessa pandemia estar se alastrando lá tarde demais, né? Depois de 3 anos. Europa, Américas, está todo mundo já vacinado ou já imunizado, né? Eu já peguei Covid 3 vezes. O Fabrício, meu amigo, já pegou 4 vezes. Então virou gripe. Só que na China não. Na China eles não adotaram as vacinas internacionais. As vacinas eles foram para uma linha de desenvolvimento que a vacina, agora eu já não sei tecnicamente, não vou lembrar de cabeça, ela não é o mesmo tipo de Pfizer e outras, e com isso não é tão poderosa, né, como imunização, e a população não se imunizou, foi muito pouca gente se imunizou, né, e com isso a gente está tendo esses números aí fortes na China. Mas de antemão, aproveitando até o que a gente conversou no outro dia por WhatsApp, é mais uma prova para mim de que um país sem democracia, né, jamais vai ser uma potência hegemônica mundial como eles pretendem. E até os Estados Unidos já está, né, com a guerra aí dos chips, né, os chips específicos para desenvolvimento de chips de alta tecnologia, eles proibiram, né, que as patentes, eles proibiram que fossem vendidos para a China, inclusive países que desenvolveram essas patentes, né, como Holanda, Inglaterra, Holanda, Japão e Coreia do Sul também aderiram a esse pacote, menos a Coreia do Sul. Então isso vai trazer um impacto aí na manufatura a médio e longo prazo chinesa brutal, né? Enfim, eu, como vocês já estão carecas de saber, eu até estava comentando isso agora no meu grupo de Telegram, eu, por ser ex-executivo do mundo de TI, sempre acompanhei muitos as principais cabeças do mundo, desse universo, né? Como Steve Jobs, Bill Gates, etc. E um cara que pouca gente fora de TI conhece é o Andy Grove, que foi o CEO da Intel. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte, né, uma máxima que dizia o seguinte, até título de um livro biográfico dele, autobiográfico: só os paranoicos sobrevivem. Eu acho que no mercado financeiro, mais do que nunca, só os paranoicos, os antifrágeis, só quem é pragmático, quem está de olho em todas as possibilidades, todas as alternativas possíveis, sobrevivem. Não é à toa que os físicos, né, que são treinados, preparados, educados para pensar em qualquer cenário, qualquer possibilidade, qualquer hipótese, são as pessoas mais contratadas para desenvolvimento de fundos quantitativos, hedge funds, etc. Porque na cabeça deles, pode acontecer de tudo, né? E nós, como traders e investidores, temos que ir nessa mesma filosofia. Sermos paranoicos no sentido de vermos todas as possibilidades e, por mais remota que seja, pode acontecer, vide Americanas, então que sejamos antifrágeis, seja para aproveitar um cisne negro, seja para não quebrar num cisne negro.
Maravilha. André, inclusive, né, você trouxe aí a questão de China, da sua visão. Eu estava até olhando aqui, a gente falou até um pouco mais cedo sobre os dados, né, PMI, que foram divulgados hoje da China, mostrando até essa força, né, dessa reabertura agora. Eu queria entender também um pouco da sua visão. A gente está aí nessa véspera, vamos dizer assim, né, de um dia tão importante para o mercado, decisão de política monetária. Super quarta, temos aqui Brasil, temos também Fed, né, como você propriamente estava falando agora há pouco, o mercado todo mundo de olho, inclusive essa semana a gente também tem payroll, enfim, vários indicadores importantes para esta semana, política monetária na quinta da zona do euro. Eu queria entender um pouquinho mais da sua expectativa em relação a esses ajustes das políticas monetárias, tanto Estados Unidos e Brasil aqui, para a gente desenrolar um pouco mais a nossa conversa, expectativa inclusive, né, que você acredita que a questão toda nossa fiscal, se isso deve até fazer aí o próprio Banco Nosso Central, o nosso Copom aqui, adiar de repente um corte da taxa de juros. Como que você está visualizando toda essa questão? Bom, eu vou até mostrar para vocês alguns gráficos que eu passei ontem a tarde inteira só estudando o que os analistas mais renomados aí do mercado internacional estão vendo, né? E a maioria deles é uma unanimidade, até pelos gráficos que eu capturei de newsletters, de twitters desse pessoal, eles mostram praticamente a inevitabilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Ou seja, existe um wishful thinking do mercado, né, de que o Fed vai salvar o mercado, não deixar ele cair, como salvou na crise de 2008, né? Salvou no subprime, na crise do euro, né? Vem salvando aí há 14 anos, 15 anos. Só que o Powell deixou bem claro, não sei exatamente quais foram as palavras dele, não sei exatamente qual foi em que evento, mas foi recentemente, que ele disse: o mercado está, enfim, considerando fortemente a possibilidade de que o Fed vai trabalhar para segurar os níveis da Bolsa. E não é a nossa missão, não é a nossa obrigação, e não é o que a gente está preocupado. A gente está preocupado em controlar a inflação. O Powell, como eu venho falando desde que eu acompanho todos os presidentes do Fed desde a época do Alan Greenspan, né? Eu comecei em 2002, então peguei o Greenspan, peguei o Bernanke, peguei a Janet Yellen e agora o Powell, né? Então todas as coletivas eu estou sempre acompanhando. Ele, desde o primeiro ano, eu tenho sempre comentado, né, que ele não adianta só ficar de olho nos resultados de FONC, etc., né? Muitas e muitas vezes sai um resultado esperado pelo mercado, mas vem a coletiva e volta tudo, estraga tudo, né? Então isso é uma coisa que eu vejo muita gente também chamando atenção, inclusive vocês falaram várias vezes isso hoje, ontem, que o mais importante não é nem o resultado do FONC amanhã, é o que o Powell vai dizer, né? E muitas vezes ele azeda o entorno caldo, né? Então ele pode comentar, por exemplo, que a expectativa para amanhã é unanimidade, quase de 86% de 25 pontos percentuais, né? Base points, na bolsa, as apostas na bolsa de Chicago, e 14% de zero, né? Inclusive era um pouquinho maior e diminuiu. Ele pode chegar e falar que o mercado de emprego, né, ainda está num nível bastante confortável, forte, etc. E aí sai o payroll na sexta-feira confirmando isso, e ele pode deixar a mensagem: enquanto o mercado estiver forte, né, isso não sinaliza que a gente está conseguindo realmente dominar a inflação, porque normalmente isso é uma coisa histórica, pelo menos há 70 anos, sempre que se aumenta juros para controlar a inflação, se provoca recessão com impacto no mercado de trabalho, e a gente não tem esse impacto ainda, a gente ainda está em pleno emprego, apesar
dos níveis salariais pelo Fed de Dallas terem recuado um pouco nos últimos indicadores que ele divulgou, né? Os índices salariais recuaram, mas ainda estão num patamar elevado, né? Em termos anuais, se não me engano, não sei se eu vou lembrar de cabeça, 5,7% ano após ano. Então, ainda tem um ganho aí salarial que pressiona os mercados, né? Eu já vi alguns analistas, por outro lado, dizendo que talvez realmente, né, a inflação americana, pelas quedas que ela vem demonstrando, seja transitória. Por outro lado, eu já vi alguns analistas gringos dizendo que, na verdade, que a inflação era transitória, e isso é provado por essas quedas firmes nos últimos meses, né? Por outro lado, tem analistas também dizendo que essas quedas nos últimos meses que é transitória, que a inflação ainda não está completamente domada ou ancorada, que vai continuar caindo, né? Até por conta de alguns indicadores, como, por exemplo, o de emprego, salário, né? A gente vê já a PMI nos Estados Unidos, né, em zona de contração, já vemos alguns números que deixou o mercado animado. Quer dizer, a gente vive num mundo hoje onde PMI negativo o mercado comemora. Por quê? Porque o Fed vai, de repente, ser dovish, né? PMI negativo é retração, é contração da economia. Isso sempre foi visto como uma coisa ruim para a Bolsa. Hoje não, hoje é visto como uma coisa boa. Esse é o novo normal que o mercado vem trabalhando há 14 anos, né? As injeções de liquidez começaram no final de 2008, início de 2009, né? Então, são 14 anos que o mercado vem trabalhando dessa maneira, e aumento de juros na magnitude que está sendo feita, a maior parte dos profissionais do mundo nunca trabalhou, nunca viveu num mundo com juros nesse patamar. Os juros vieram caindo nos últimos 20 anos, e ninguém sabe trabalhar num mundo com juros altos, né? Juros zero, juros negativo. Então, eu queria até mostrar alguns gráficos que corroboram um pouco essa visão lá desses analistas, pessoal que trabalha com a plataforma Bloomberg, etc., que tem alguns dados que eu aqui não consigo, não tenho acesso atualmente. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Eu separei alguns, deixa eu ver. Esse é o expectativa de inflação dos Estados Unidos, né? Vem realmente se reduzindo, mas não é esse. Deixa eu ver o próximo. Opa! Por exemplo, aqui é o PCE, né? Que é o indicador mais utilizado pelo Fed, sem considerar mercado imobiliário, né? A gente já vê uma redução, né? Deixa eu ver se consigo aumentar. A gente já vê uma redução nos últimos meses, porém, olha o nível que ele continua. Ele está num nível extremamente alto em relação aos últimos 20 anos. Então, a gente não pode falar, mas é uma tendência de baixo. Ok, mas provavelmente a mensagem do Powell a gente não pode abaixar a guarda contra a inflação. E aí essas mensagens, a maneira como às vezes ele coloca, que deixa o mercado às vezes estressado e bota água no chope de quem está torcendo, achando que os aumentos vão terminar aí em março, né? Seria 25 agora e mais 25 em março, e acabou, e de repente até o final do ano começa a reduzir, ou na pior das hipóteses, ano que vem. Eu acho que a expectativa do mercado está muito otimista. Na verdade, não é nem questão de otimismo, é um fenômeno que a gente chama de wishful thinking, né? Que na minha cabeça, com tantas informações disponíveis, é como se o mercado estivesse enfiando a cabeça num buraco na areia, igual um avestruz, né? Por exemplo, aqui, nesse outro gráfico, né? Aqui temos o S&P 500, né? Subindo, conforme a gente viu, né? E aqui, em compensação, a quantidade de ações superando as suas máximas nos últimos 12 semanas, né? Ou seja, 3 meses, com um número baixo, diferente dos outros picos que a gente teve, né? Ou seja,
está havendo uma concentração em poucas ações, igual aqui no Brasil, que o pessoal está, o fluxo gringo, né, o mercado doméstico está preocupado, está mais desanimado com o mercado financeiro, até por conta da Selic no patamar que está, e, no entanto, a gente vê um fluxo gringo, né, já entraram aí quase 10 bilhões de dólares aí em janeiro, a gente vê um fluxo gringo grande, mas focado em quê? Em commodities, né, porque tem aí um hedge embutido do dólar, né, então, fora liquidez, entra e sai muito rápido, é dinheiro de motel. E tem até, por exemplo, eu tenho aqui alguns dados que eu capturei, por exemplo, a renda, né, salarial ao longo dos últimos 20 anos, continua num patamar extremamente... ainda não temos aqui um recuo, né, como a gente teve, por exemplo, na pandemia. Então, é a questão do salário, isso aqui que puxa bastante a inflação, porque é consumo, né? Deixa eu pegar mais alguns indicadores. Por exemplo, isso aqui é bem interessante. Olha o fluxo para mercados emergentes agora em 2023. Olha o fluxo. Então não é o Brasil que é a última bolachinha do pacote, como o pessoal eu vejo muita gente falando, né, que o Brasil está barato e por isso os gringos estão comprando. Eles estão comprando no mundo inteiro. Para grandes players, né, para os estrangeiros, eles não fazem uma posição no Brasil, tipo assim, que se der caca, vão se ferrar. Não, aqui é um percentual muito pequeno que eles alocam, e alocam aqui, alocam em outros mercados emergentes, se der errado, sai. Né? E a gente sabe, sai igual elefante em sala de cristal. Por isso que eles, inclusive, ficam focados em blue chips, né, por conta da liquidez. Então não adianta falar, tal empresa está muito desvalorizada, está muito barata, os números, blá, blá, blá. Os gringos não estão comprando esses papéis, né? Deixa eu ver mais... Bom, isso aqui é coisa da guerra da Ucrânia. Teve um estudo que eu coloquei hoje, muito interessante. Ele está por aqui, deixa eu ver. Também de mercados emergentes. Onde? Tá aqui. Não é esse. Mas aqui é interessante esse gráfico aqui, porque ele mostra o quê? Aqui é o gráfico, né, do SP500, né, com essa recuperação, essa tentativa de fazer um pivô do Fed. E aqui é o índice de risco, de exposição dos grandes players, né? Ou seja, pessoal extremamente, né, bullish, comprado, apostando realmente que o Fed vai salvar. Isso é sempre um risco, porque a hora que de repente perceberem que talvez a recessão seja realmente inevitável, etc., acaba uma migração para a qualidade aí, para a fuga aí para os títulos tesouro, e aí a gente sabe como termina isso, né? Então aqui, por exemplo, justamente com relação à percepção se eles se sentem que estão tomando risco ou não. Pelo contrário, eles acham que não estão tomando risco. O mercado está realmente bastante apostando aí no Fed, como vem apostando nos últimos 14 anos, mas até quando isso vai continuar? Aqui é um outro gráfico, é uma análise que eu fiz ainda há pouco, que eu tinha feito em 2019. Em 2019 a gente teve uma alta forte em relação aos anos anteriores de recompra de ações nos Estados Unidos. E a gente está vendo, né, aqui pelo menos são as autorizações, né, dadas para as empresas recomprarem suas ações, um patamar extremamente recorde. A minha pergunta eles estão comprando, né, estão com intenção de comprar porque acreditam que as suas ações estão baratas? Ou será que foi o que aconteceu em 2019, que eu tinha visto esse volume de recompra extremamente elevado em relação aos anos anteriores, mas que também foi o ano que houve maior saída voluntária de CEOs
das empresas do SP500 nas últimas décadas ou na história. Ou seja, a gente sabe que eles são remunerados pelo valor das ações, então eles fizeram um pump and dump, inclusive foram estudos que eu fiz aí em novembro, dezembro de 2019, de final de ciclo, até porque o Powell começou a aumentar juros de novo, e aí veio o Covid. Muita gente fala, o crash foi por causa do Covid, né? Talvez naquela magnitude e velocidade foi por causa do Covid, mas eu acho que em 2019, a gente já estava em final de 2019, em final de ciclo, né? E aí esses caras que são remunerados, né, base pela performance das ações e ganham stock options, etc., é aquela velha frase que eu gosto de contar, que eu ouvi diretamente dos executivos VPs do Santander em 2009, lá na Espanha. Por que o Santander, tirando aqueles 2 bi que eles tinham, como vários bancos e fundos europeus tinham com o Bernard Madoff, por que o Santander não perdeu dinheiro no subprime? Pelo contrário, ele foi para os Estados Unidos, logo depois do subprime, comprou mais de uma dezena de bancos para se estabelecer nos Estados Unidos. Por que o Santander não quase quebrou como os maiores bancos americanos e europeus? A frase de um VP do Santander, né, que ouviu isso do Emílio Botín na época vivo, porque diferentemente dos outros bancos, o Santander tem dono. Então a gente sabe que executivos CEO, que não são os donos da empresa, eles estão lá temporariamente, então eles vão fazer dinheiro. Por que está havendo essa recompra tão forte de ações agora em 2023, às vésperas, num cenário que todo mundo aposta em recessão global? E isso, obviamente, puxa o preço das ações, né? Eu tenho um outro gráfico, acho que esse aqui é bem mais... Eu vou pegar rapidinho aqui, que eu acho que eu postei hoje de manhã. E esse eu acho que é bem legal, por conta até do patamar que o SP tá trabalhando. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz. Os meus tourinhos perderam o rabo. Será que isso é sinal de alguma coisa? Não sei, né? Vamos lá. Cadê o lazarento do gráfico, meu? Aqui. Então, tá aqui o gráfico do SP500, né? E os retornos, né? Os retornos que o SP500 vem trabalhando aí nos últimos 15 anos, né? Então reparem que o SP500, né, que sempre ele tem uma média aí de trabalhar ao redor de 12 vezes, ele está trabalhando ainda num patamar extremamente elevado, de 18 vezes os seus retornos, né? Então tem bastante espaço para o SP corrigir, né? E deixa eu ver se está no próximo gráfico. Não, eu tinha um gráfico com a previsão de retorno para agora. Deve estar aqui um pouquinho antes. A previsão de retorno para as ações do SP500, que está negativo, né? A projeção de retorno negativo para esse ano de 2023. E as últimas vezes que ele ficou negativo foi justamente em 2020 e 2009. Então, não justifica essa possibilidade, né? Trabalhando ainda 18 vezes, acho que achei, está aqui. Não, isso aqui é o mercado emergente, novamente, que é interessante. Aqui o fluxo para mercados emergentes, tá? Fluxo forte agora em janeiro de 2023 para mercados emergentes, ou seja, não somos a última bolachinha do pacote, somos mais um na fila do pão, tá? E aqui os retornos, né? E o índice aí dos mercados emergentes, os retornos esperados, né? O gráfico de retornos de mercados emergentes e o índice de preço de mercados emergentes, ou seja, tendência de baixa clara, ainda não tem nenhum sinal aqui de reversão. Pode acontecer reversão? Pode, mas havendo uma recessão global que é dada como certa, e todo mundo, e os analistas do mundo inteiro vem falando, quem mais vai sofrer, né, são justamente os países emergentes, até porque, né, eles não são AAA, não são grau de investimento, e no momento que há
essa subida de juros, né, países com dívidas elevadas, e a gente se encaixa nesse cenário, a alta de juros é extremamente maligna, né, maléfica para a economia, para as contas, para o fiscal de um país emergente como o nosso, né, que não somos, como eu falei, não somos AAA. E eu não achei aquele gráfico, mas, enfim, o gráfico que mostra justamente a expectativa de retorno negativo para o SP500 este ano 2023. Mas olhando aqui, por exemplo, pegando as principais blue chips, né, agora falando um pouco de gráfico, né, vamos falar primeiro, por exemplo, do dólar, que eu comentei até hoje no Morning Call da BMC. O dólar index, carregando aqui, vamos lá, está aqui. O dólar index, né, como eu falei, ele... Deixa eu tirar isso aqui, depois eu... Opa, apertei errado. Del, para não atrapalhar aqui a visão. Pronto. Aqui é o dólar index de 2002 a 2022, ou seja, uma queda, né, um período de 20 anos. Repare, eu já mostrei isso aqui algumas vezes ano passado, que ele, por 2 vezes, ele veio na retração, que é aquela que mais vezes segura, né, uma correção em moedas, especialmente dólar. Dólar futuro, eu trabalho muito com isso aqui no Brasil, operando dólar futuro. Por 2 vezes bateu aqui na retração de 61 e voltou, e ficou esse período aqui, dos últimos 7 anos, encaixotado aqui na faixa de Gaza, como a gente chama, entre essas retrações de FIBO, né, vindo testar aqui esse topo por 2 vezes. E aí conseguimos romper, né, rompemos aí em 2022 e aí deu aquela acelerada. E aí, o que, na minha opinião, o dólar está fazendo, dólar index, ele veio fazer um teste na cabeça desse pivô, ele fez um pivô gigantesco de alta, um pivô semanal. E isso encaixa com uma luva com alta de juros, né, para patamares que a gente não vê também há décadas, por conta de uma inflação que a gente também não vê há décadas. Então, isso aqui no dólar, para mim, é uma simples correção. E quando vamos aqui para o gráfico semanal, né, semanal, ele está nas últimas 3 semanas justamente ali, se segurando, brigando para tentar reverter. Quando a gente vai para o gráfico diário, o que a gente tem? Justamente aquelas linhas que eu apaguei, que agora vieram tortas. Deixa eu Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui era um padrão de deriva, tá? Padrão de deriva em regiões de suporte é um padrão de reversão, e esse padrão foi rompido ontem. Hoje está caindo? Tá, mas isso aqui pode ser um pullback o quê? Nessa deriva para depois voltar a subir, né? Então, e aí no caso o dólar index subindo, sobe no mundo inteiro. O que bate aqui, né, corrobora esse cenário, por exemplo, dos yields, né, de 10 anos, os mais importantes, né, que ele veio, né, testar, ele foi lá no seu terceiro alvo. Deixa eu botar aqui também gráfico semanal. Ele tinha ido, eu vim mostrando isso aqui para vocês ao longo do ano passado inteiro. Ele veio no segundo alvo, depois foi no terceiro, e aí corrigiu, e se segurou no segundo alvo uma vez, deu um repique, se segurou de novo, né? Que inclusive, já que fez topo, justamente porque foi segundo alvo, né? Então, ele vai voltar a subir? Vai depender muito aí da decisão do FONC, da decisão não, do discurso do Powell amanhã, do payroll, enfim. Mas, por enquanto, ele está hoje, né, falhando, né, assim como falhou ontem e sexta-feira, de confirmar esse pivôzinho de alta. Mas no gráfico diário, né, temos tendência primária claríssima de alta, e ele veio testar essa média de 200, que é a minha linha de tendência dinâmica de alta,
Então, a gente pode até, falando mais de gráfico, de análise técnica, né, visualizar aqui, opa, saiu do lugar, deixa eu mudar a cor aqui para branco, ó, a gente tem aqui até uma figura gráfica conhecida, chamada cunha descendente, que é um padrão também de reversão, né? Esse canalzinho que vai se afunilando para baixo é um padrão de reversão. Então, o dólar pode vir voltar a vir a testar esse topo aqui, mas claro, temos que esperar. O gráfico no final ele é o senhor da verdade aqui, né? O mercado desconta tudo. O problema é quando o mercado está equivocado, está apostando errado, né? A maneira como ele se desmonta às vezes é muito rápida e violenta, sempre causando aí estrago aí, danos aí para muita gente. Olhando o SP500, né? Ele veio nessa consolidação aqui, ele veio e cravou o terceiro alvo e corrigiu, tá? Uma coisa que eu estava comentando, né? E eu comentei isso antes dele cravar esse terceiro alvo lá, quando estava nos Estados Unidos, para ficar de olho nisso aqui. E aí bateu lá sexta-feira e recuou, e ontem negativo, como era de se esperar. E hoje está voltando, né? Tentando se segurar aqui neste topo, que é um pivô de alta bem mais considerável. Então, dependendo do que vai acontecer amanhã e na sexta-feira, esse pivô de alta aqui, que já está confirmado, mas por enquanto ele ainda está brigando com esse patamar aqui, a gente pode ter o SP500, né, rompendo, confirmando, mantendo esse padrão aqui na cabeça desse pivôzão, ele buscar esses níveis para cima, né? Ou, na verdade, ele tinha como objetivo buscar só este alvo aqui, né, o terceiro alvo, em linha com esses topos aqui, e perdendo então este topinho aqui, isso aqui vai ser uma bandeira de baixa. Lembrando que, de novo, a média de 200, que é a minha média de tendência primária, está descendente, né? Então aqui ela segurou firme e forte o SP500, aqui ela deu essa violada, mas a gente já tinha essa LTB, ele veio nessa LTB, aqui segurou de novo, dessa vez ele rompeu a 200, rompeu a LTB, mas a tendência, né, de primária ainda é de baixa. Estamos em tendência secundária de alta, em tendência terciária de alta, mas a primária ainda é de baixa. Que mais que a gente poderia? O DXY eu comentei. Bom, e o nosso IBOV, né? O nosso IBOV, ele veio, né, buscar o primeiro alvo desse pivô, dessa última perninha de alta, desse pivô, e veio agora, né, ontem perdeu até essa região desse topinho, mas agora voltando acima, tá? Então, eu acredito que o nosso mercado está acompanhando o SP500, não é nenhuma, como muita gente fala, o mercado gosta do Lula, né, porque o Lula é mais previsível, enfim, a gente ouviu até essas análises ano passado, né, quando a pesquisa mostrava a possibilidade do Lula vencer, que o mercado reagia positivamente, etc., deu aquele mau humor nos primeiros discursos do cara, mas, enfim, na verdade, o mercado não é que Lula, Bolsonaro, claro que quando o Bolsonaro falava besteira, fazia caca, como fez aí no 7 de setembro retrasado, o mercado deu uma derretida, né, por conta do discurso, o Lula também, o mercado se assusta. Dinheiro é covarde, não adianta. Dinheiro não pode ouvir barulho que sai correndo. Então, o mercado não gosta, seja qual for o presidente de esquerda, de direita, que tendo algum discurso fora do padrão de um estadista, né? Então, o mercado, eu vejo o mercado emergente recebendo um fluxo brutal, né, como está recebendo o Brasil, e a gente está aí acompanhando o SP500 firme e forte, até o SP500, de repente, ou reverter ou continuar subindo. A gente vai estar junto. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. E agora, olhando aqui as principais blue chips, né, vamos pegar a Vale, que é a número 1. Ó, a Vale cravou o meu terceiro alvo também. Cravou o meu terceiro alvo e na sexta-feira deu sinal de reversão.
A tendência ainda de alta é primária, secundária e terciária, mas claramente é sinal de topo. Pode subir mais? Claro que pode, né? Até porque tem a variável China, etc. Mas quando a gente vai olhar a China também, a gente vê, por exemplo, a China, né? Voltou do feriado de uma semana aí do Ano Novo Chinês, né? Abriu com gap de alta e devolveu tudo, quase fechou o gap na segunda-feira. E ontem voltou a cair. E aonde está a China, né, em termos de retrações, etc.? Naquela retração que eu sempre chamo a atenção, que o mercado normalmente, quando se trata de índices, ele retoma a tendência principal, ou seja, ele encerra uma correção, que é a retração de 50%, que bate também com essa projeção desse fundo de 100%, que normalmente também são os alvos de índices de bolsa, seja SP, seja IBOV, seja o índice de Xangai. Então, temos que ficar muito alerta. O ponto que eu acho que o Xangai não pode perder é a faixa de gás aqui. Se perder esse patamar aqui, a gente vê a 200 descendente, tá? Tendência primária de baixa, querendo virar. Então, Xangai, né, a China está agora num ponto de ou dá ou desce, né? Está em tendência de alta, mas iniciando correção. Então, qual é a mensagem? Tendência de alta, beleza, vamos comprar. Não, tendência de alta a gente compra em fundo. A gente não compra em topo, porque um topo pode sinalizar uma correção à vista para depois continuar na tendência ou reversão. Nesse momento, pelo cenário de possível recessão global, né, para 2023, não dá para saber se qualquer correção que está sendo feita agora, somente quando a gente está em tendência primária de baixa, é um pullback, né, para continuar subindo e reverter a tendência primária para alta, ou vai ter uma reversão, né, desse movimento de curto prazo para continuar na tendência de baixa, né? Então, falando de BOV, temos aqui a Vale, muito dependente de minério de ferro, de China. Temos aqui a Petrobras, que cravou um primeiro alvo, e eu até comentei, alertei o pessoal quando rompeu esse topinho, aqui é o primeiro alvo, segundo, terceiro, deixou essa sombra. Eu falei, galera, tem que proteger, porque pode voltar para testar a cabeça do pivô. E comentei que nessa queda pode ser só um pullback, não pode perder a cabeça desse pivô. Então ainda está num cenário ainda de pullback, quase foi testar a cabeça do pivô na sexta-feira, né? Ontem ficou meio que no 0 a 0, mas tendência primária, secundária e terciária de alta, apesar de todas as expectativas. Não vai ter os dividendos como teve em 2022, não vai ter os desinvestimentos, pelo contrário, enfim, tudo aquilo que penalizou a Petrobras depois que o Lula ganhou, né, essa queda toda que a gente viu, mas no final está subindo, né? Por quê? É um papel de altíssima liquidez que o gringo compra, é um papel, entre aspas, comoditizado, ou seja, tem esse hedge embutido do dólar. Então o gringo entra e tem ferramentas, né, o volume de opções para você se proteger, travar, enfim, montar estratégias. Um pé nas costas com Petrobras, Vale, Itaú. Então, muito cuidado, né, com a torcida organizada, né? E Itaú, que superou o índice, superou até, por conta até dessa queda que a Petrobras teve aí pós-Lula, né? O Itaú superou a participação, o Itaú agora está com 6% de peso em relação a Petri 4, Petri 4 quase 6% e Petri 3, 5%, então dá 11% de qualquer maneira. Mas Itaú fez um pivô de baixa claríssimo na sexta-feira, tá? E essa alta pode ser só um pullback nessa bandeirona, né? Visto que ele armou um pivô de alta aqui, mas não se segurou na cabeça desse pivô, pelo contrário, agora perdeu 2 fundos fazendo pivô de baixa. Então Itaú em pivô de baixa, tá? Agora está bem definido, as 3 médias praticamente juntas, né? Curto prazo abrindo para cima, médio prazo abrindo para baixo e longo prazo flat, né? Mas podendo cair, pelo menos tecnicamente fez pivô de baixa. Vale cravou seu terceiro alvo, né? Petrobras
tem esse cenário aí de que pode ser só o fluxo gringo, porque quando a gente olha o petróleo lá, né, inclusive a Rússia está pagando, estão pagando até menos do que o limite que os Estados Unidos estabeleceu para o petróleo russo, né? O petróleo também estava quase armando um pivô de alta semana passada, mas falhou, né? E segue caindo, tendência de baixa primária, secundária e entrando novamente terciária de baixa. Isso para a Petrobras é péssimo. Então, Petrobras, Vale, minério de ferro também já subiu uma barbaridade, né? Minério de ferro, olha, ainda tem espaço para subir? Tem. Sim. Mas é muito, muito cuidado com euforia de sair apostando que o Fed vai salvar o mundo, evitar queda de bolsa. A preocupação do Fed não é com a bolsa, gente. A preocupação do Fed é com a inflação como deveria ser. Inflação e emprego. Só que emprego está em pleno emprego, então ele não tem que se preocupar. Então é com a inflação solamente, mais nada. Exatamente. André, quero agradecer, se você puder voltar aí para a sua tela, a gente já está aqui com o nosso tempo estourado, inclusive, né, ótima análise aí, André, sempre trazendo uma análise completa sobre todos os assuntos mais importantes. Como diz Alexandre Cabral, nosso querido Cabral, quem perde é maluco, é louco. André Machado sempre trazendo explicações muito importantes aqui para a gente. Obrigada, André. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo aí para Paula. Para Paula não, para Débora, mas fica outro para você também. Abraço aí pro Felipe, pro Gani e manda um beijão pra Isa, que eu vi, acompanhei ao vivo aí as fotos do neném. Felicidades, que Deus abençoe aí o neném, a Isa, o papai e os 3 irmãos, né? São 4? São 4. Eu falei, nossa, que coragem. Então Deus abençoe aí essa família de 3 maravilhosa. Tá bom, recado dado. Obrigada, grande André Machado. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Beijo, Paulinho. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Nosso querido Hugo de Wall Street trazendo aí uma visão, você viu só quantas coisas importantes que o André trouxe aqui, compartilhando aqui com a gente.